Doutor Endrigo, como vai o senhor? Está bem? Eu vou bem, vocês? Estamos bem ouvindo? Com vocês? Prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui respeitando o isolamento, né? E estamos aqui para fazer essa live de forma muito satisfatória. Fazendo muito bem. Estamos dando um exemplo aqui, viu, doutor? Está aqui a cadeira no meio. Aqui. Boa, boa. Bem, doutor Endrigo, seja muito bem-vindo, então, mais uma vez. Depois o doutor Rafael vai tecer aí os agradecimentos ao senhor. Ele me fez uma pergunta antes, eu vou abordar de forma bem rápida e já devolvo a palavra ao nosso presidente aqui da OAB Americana. Bem, o trabalho está sendo desenvolvido de forma remota pelos magistrados, né, os servidores da justiça. O trabalho, eu me permito dizer, ele é elogioso, né? As pessoas têm obtido as respostas às suas demandas judiciais nas ações que estão impetrando perante o Poder Judiciário. Nós temos as ações, eu da minha parte, eu sou magistrado que atua na vara de infância e juventude, júri, execuções criminais. O serviço está em pleno desenvolvimento, né? Pleno desenvolvimento, eu preciso aqui ressalvar, obviamente, a questão das audiências, né? Que por uma impossibilidade física e sanitária nós não podemos realizá-las, né? Contudo, todo o serviço que nos é afeto por meio do sistema de atendimento da justiça está sendo realizado e nós, em breve, né, rogamos a Deus que a gente possa voltar ao fórum e realizar as audiências que são necessárias para a finalização dos nossos casos. Esse é o panorama mais ou menos geral, doutor Rafael. A gente pode abordar essa questão ao longo da live. Depois eu participei de uma live ontem, na qual eu tratei de questões da justiça criminal em específico, das execuções criminais em específico. Qualquer dúvida que ficar ao longo da live, eu estou à disposição para isso. Muito obrigado. É isso, com isso nós podemos oficialmente inicializar os nossos trabalhos. Quero agradecer a presença de todos, dar uma boa noite. Dizer que é uma enorme satisfação para nós estarmos aqui hoje reunindo duas pessoas que hoje são batoniers, são pessoas que estão à frente do tema, sobre o tema que nós desenvolveremos, que é a telemedicina. Então, primeiro eu quero apresentar os nossos debatedores. Ele que é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um juiz titular aqui na nossa cidade americana, onde ele hoje está à frente da vara de execuções criminais da infância e juventude e também do júri. Ele é especialista em direito penal pela Escola Paulista de Magistratura, mestre e doutor em direito civil pela PUC São Paulo e professor da Escola Paulista de Magistratura, Dr. Wendel Lopes Barbosa de Souza. Seja muito bem-vindo, Wendel. Muito obrigado. Eu não tenho como agradecer a oportunidade de manifestar a minha modesta, de dar a minha modesta contribuição para o exame desse tema que é tão presente, um tema de vanguarda na legislação brasileira, lei número 13989, lei de telemedicina. Não vou me alongar muito nessa questão inicial agora. Quero cumprimentar o doutor Endrigo. Quero registrar na pessoa do doutor Endrigo o meu respeito, né, os meus agradecimentos pessoais, né, familiares, a todos os profissionais de saúde do nosso país que estão enfrentando essa verdadeira guerra que está se abatendo sobre o nosso país. E cumprimentar também os nobres advogados, na pessoa aqui do doutor Rafael, profissionais do direito que estão nos acompanhando, e todo o público que está nos acompanhando na busca do modesto conhecimento que a gente pode fornecer aqui. Mas é louvável que estejam aqui conosco, buscando um conhecimento de uma seara tão específica e peculiar quanto essa. Muito obrigado a todos. Será um prazer atender as perguntas e todas as manifestações que vierem a seguir. Muito obrigado. E também está conosco aqui na nossa visualização. Ele está abaixo de nós. Ele que é médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo e também diretor administrativo de tecnologia de informação da Associação Paulista de Medicina. É com muita honra que eu apresento o Dr. Antônio Carlos Endrigo. Uma boa noite, Dr. Antônio Carlos Endrigo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Wendel. É um prazer estar com vocês aqui. Dois profundos conhecedores das leis que vai nos ajudar a entender muitas questões, muitos pontos que nós, profissionais da saúde, precisamos do apoio de vocês, né? A nossa atividade
nessa matéria que a gente está discutindo aqui, ela é baseada em portarias, resoluções, ofícios, notas e lei, como vocês mesmo mencionaram há pouco. E quando a gente fala de lei, não pode deixar de pensar em advogados, juízes, promotores, que são quem elabora o conteúdo e nos ajuda a entender para que a gente siga direitinho, né, a legislação. E eu acho muito rico essa nossa conversa aqui, né, para tirarmos dúvidas das pessoas, e nós mesmos também aqui. Eu tenho algumas dúvidas que eu tenho certeza que vocês vão me ajudar, e essa ajuda de vocês vai atender os nossos colegas médicos que estão assistindo nesse momento. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, eu já inicio perguntando ao senhor, eu que primeiramente agradeço a disposição de estar aqui conosco, e eu começo lhe perguntando, o que é telemedicina? Olha, da maneira mais simples, para a gente ficar claro para todo mundo, meus amigos, é a atenção à saúde, a prestação de serviços de saúde, se utilizando das tecnologias de comunicação e informação. Estamos aqui, eu aqui, conversando com vocês, nós estamos conversando utilizando essas tecnologias. É isso que nós estamos fazendo aqui. Só que teríamos que, além de estarmos aqui conversando, né, para ser uma telemedicina, fazer um atendimento médico. Aqui estamos batendo um papo, né, mas se a gente estivesse aqui fazendo um atendimento, é isso que seria a telemedicina. Lógico que ela tem uma série de processos a serem incluídos aí, que a gente vai falar aí durante a nossa conversa. Mas, basicamente, é essa conversa que nós estamos tendo aqui, só que com um cunho de atenção à saúde, um cunho de prestação de serviço em saúde, que compreende um ato médico, né? Um ato médico. Entendi. Doutor Wendel, essa telemedicina, ela foi recentemente positivada em nosso ordenamento jurídico, é isso? Ela foi positivada pela lei número 13.989, né? Essa positivação, essa lei, ela veio ao lume depois mesmo da implementação de uma portaria por parte do Ministério da Saúde, portaria 467, que já dava ali alguma disciplina a respeito dela, da telemedicina, né? Não obstante, a lei de telemedicina, a 13.989, veio no dia 16 de abril, agora passado, tem 1 ou 2 semanas que essa lei entrou no ordenamento jurídico pátrio, e ela entrou com, vamos dizer assim, há algumas celeumas a serem resolvidas à vista dessa nova legislação. Eu me espanto quando eu vejo comentários de profissionais do direito que sabem muito bem o que estão falando, profissionais técnicos, né? Profissionais do mais alto gabarito na área do direito médico. Eu me espanto quando profissionais do direito, do quilate do doutor Oswaldo Simonelli, por exemplo, né, advogado que trata das questões de direito médico na atualidade, né, eu me espanto quando ele diz que se surpreendeu não com o conteúdo da lei em si, né, da 13.989, mas ele se surpreendeu, e eu também me surpreendi, eu faço coro aqui à surpresa dele, com os vetos que foram implementados nessa lei, né? Então, é uma lei que veio com 7 artigos, né? Sendo que um dos artigos, o 7º, é apenas questão de publicização da lei, portanto não conta, né? Então a lei ela veio com 6 artigos e, não obstante ser pequena, como 6 artigos, pasme, doutor Rafael, 2 dispositivos dela foram vetados, né? É evidente que o veto ou não de uma lei é a prerrogativa do senhor presidente da República. E aqui eu não vou enveredar pela conveniência ou não desse veto, né? O fato é que, no momento de pandemia desse que nós temos, né, a elaboração de uma lei que vem para regramento de uma atividade que é fundamental para a sociedade, contar com 2 vetos que, na nossa modesta visão, compartilhada a partir de ensinamentos, inclusive do Dr. Simonelli e tantos outros, né, esses vetos, no fundo, eles atrapalharam a implementação da própria aplicação dessa lei. Eu vou tratar aqui a respeito desses 2 vetos, né?
Um deles, que é o do artigo 6º, diz o seguinte, esta lei diz o seguinte não, né? Porque o veto, quando ele acontece, ele não diz alguma coisa, né? Ele está a não dizer algo que a lei, em princípio, queria dizer, não é? O Conselho Federal de Medicina, ao fim da pandemia, é que seria o órgão regulador da telemedicina, doutor Endrigo. O senhor e os seus pares, né, lá no Conselho Federal de Medicina, é que teriam a prerrogativa, a legitimidade, a autoridade, né, de disciplinar a telemedicina, né? O que seria o mais conveniente para todos, né? Porque os senhores são os homens do ramo da medicina e, portanto, as pessoas mais indicadas para a disciplina dela. Contudo, através desse veto, por meio desse veto, por força desse veto ao artigo 6º da lei, quero dizer ao senhor uma notícia triste, que o senhor já sabe, porque nós já estivemos em outras entrevistas, né? Não será o Conselho Federal de Medicina, doutor Endrigo, o órgão responsável por regular a telemedicina após a pandemia. Tá? A telemedicina terá que ser regulada por nova lei. Veja, é até um desperdício de tempo, de trabalho. A telemedicina terá que ser regulada por nova lei, aprovada novamente pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, com oportunidade de sanção ao veto do senhor presidente da República. Enfim, o que mais nos chamou a atenção na lei de telemedicina foi o veto ao artigo 6º que foi dado na lei de telemedicina. E eu vou depois discorrer a esse respeito com mais propriedade. Doutor Rafael. Inclusive, voltaremos a falar mais aprofundadamente sobre esse veto e sobre como acontecerá essa positivação. Mas aí eu pergunto para o doutor Endrigo, doutor, como ocorre, como funciona hoje o atendimento através da telemedicina? Existe uma plataforma específica? Os planos de saúde eles estão preparados para essa plataforma? E também, aproveitando, quero que o senhor fale um pouco, além das clínicas particulares, dos planos de saúde, mas também do nosso SUS, como ele está se preparando, ou se ele já está preparado para esse tipo de atendimento através da telemedicina. Então, um atendimento por telemedicina, ele, na verdade, ele é um método de atendimento. Ele obedece uma metodologia. Muita gente usa o termo telemedicina como uma ferramenta de maneira equivocada. E eu estou aqui usando o conceito do professor Schau, da USP, que é uma das lideranças nesse tema, que coloca isso de maneira muito pragmática, né? Porque quando você fala de uma ferramenta, nem sempre está implícito a questão da responsabilidade na prática. Já quando você vai para uma metodologia, que é isso que existe na telemedicina, existe o componente de responsabilidade do médico no ato médico de fazer um atendimento através das tecnologias de informação e comunicação. E dentro dessa metodologia, nós temos 4 pilares que é muito importante o conhecimento, que configura o atendimento especificamente. Primeiro pilar da metodologia é o termo de consentimento. Isso é fundamental, existir um termo de consentimento livre e esclarecido por parte do paciente, onde está claro os limites que é nesse tipo de atendimento. O paciente tem que assinar este documento, dar consentimento a esse tipo de atendimento. O segundo ponto de extrema importância: por que o paciente procurou um médico para aquele atendimento? Isso é fundamental. E aí, vocês, que muita judicialização acaba batendo depois para vocês, né? Então, vocês vejam que esses 2 pilares aqui está mais voltado para a área jurídica do que para a área médica especificamente. Né? Porque não é o médico que chegar lá e falar assim, eu vou te atender por telemedicina, vou te atender de uma forma remota. Não. O paciente é que toma a iniciativa de me procurar para fazer esse atendimento de forma remota e vai explicar, vai me dizer por quê. Eu quero atender, eu quero uma consulta com o Dr. Antônio Carlos Endrigo, porque eu estou com um tal problema e quero ser atendido dessa forma. Então,
Esse é o segundo pilar. O terceiro é aquilo que o Dr. Rafael colocou na pergunta dele. Precisa ter um registro do atendimento, o registro dos dados clínicos, das informações que o médico vai buscar no paciente na investigação do diagnóstico, né? Tudo isso tem que ser registrado num prontuário, e um prontuário ele tem toda uma estrutura tecnológica de segurança, privacidade, confidencialidade e autenticidade, onde ficam guardadas essas informações. Esse é o terceiro pilar. Então, é o registro de saúde numa plataforma, num prontuário. E, por último, outro documento de extrema importância. Também tem um aspecto de atenção à saúde, mas também tem um aspecto de proteção desse modelo de atendimento, que é devolver para o paciente, enviar para o paciente um sumário do atendimento. O que o médico decidiu? O que ele investigou? O que ele fez? Isso é um direito do paciente. Isso deveria acontecer também numa consulta presencial, mas vocês sabem que isso nunca acontece. Se acontece, é raro. Então, esses 4 pilares é de extrema importância a ver nessa metodologia de atendimento que a gente está falando aqui, telemedicina. Existem plataformas específicas prontas para isso, que já contempla toda essa metodologia, todo esse processo que eu referi agora. E um dos aspectos mais importantes que nos preocupa é que existem vários casos de conhecimento da gente, é muito comum, vira e mexe, aparece na mídia, algum indivíduo tentando se passar por um médico, né? Adquire alguma experiência em algum tipo de atividade, algum conhecimento, e você atender um leigo usando alguns argumentos técnicos, é possível de enganar algumas pessoas. Você imagina, então, de forma remota, quanto que não seria fácil de se passar por um médico, e aí, de novo, a gente volta para a questão do seu questionamento, Rafael. É importantíssimo ter uma plataforma onde contempla esses requisitos de segurança. Um dos requisitos de segurança que é abordado na lei é a questão de o médico fazer o acesso através de um certificado digital. Certificado digital ICP Brasil, né, onde não haverá repúdio do médico em tudo aquilo que ele realizou dentro dessa plataforma, junto ao atendimento do paciente. Inclusive, quando ele for emitir algum documento. O mais comum deles é uma prescrição. O médico está fazendo atendimento remoto, como é que ele vai enviar um documento físico para o paciente? O principal deles é uma prescrição. É através de um documento eletrônico, prescrição, onde ele faz a assinatura digital. Assim como hoje vocês assinam, fazem muitas petições, a área jurídica está muito à frente nessa questão. Estamos agora, a área de saúde, entrando no mesmo ambiente que vocês já estão há bastante tempo, que é extremamente seguro. Então, essa plataforma é primordial. A questão, por último, doutor Rafael, do SUS. Se o SUS está preparado para isso, se ele já realiza isso. Sim, o SUS está preparado para isso. Já há uma prática de longa data do SUS, principalmente na teleinterconsulta. A teleinterconsulta é quando tem médicos nas duas pontas, um com o paciente e o outro médico sozinho. Em geral, é um especialista, onde vai dar subsídio, vai dar orientação para o seu outro colega que precisa de algum esclarecimento, alguma investigação numa especialidade que ele não tem tanto domínio, e aí que há essa teleinterconsulta, que o SUS já faz isso há muito tempo. Uma vez que você tem toda uma estrutura para fazer a interconsulta, você já está pronto também para fazer a teleconsulta, que é o atendimento remoto. E é uma prática de grande benefício para o SUS, uma vez que existem centros de referência, né, que são cidades que têm todas as especialidades, os principais especialistas, os
principais equipamentos, né, onde às vezes o paciente está muito distante e para ele ter acesso àquele serviço ele teria que ir até lá, às vezes para fazer um simples... Travou, acho que voltou agora, né? Então, já terminando aqui na minha fala, né, o SUS já pratica isso há muito tempo. Inclusive, existe uma rede de universidades públicas que tem uma rede específica, que é a RUT, né, de prática de telemedicina, porque a telemedicina não é só atendimento, né, ela é ensino, é pesquisa, né, são aulas que são dadas, conhecimentos que são transmitidos à distância, tudo isso engloba telemedicina. E dentro de tudo isso que o doutor Rodrigo falou, é importante ressaltar a questão do termo consentimento. Então, doutor Wendel, inclusive o artigo 4º, ele já fala sobre isso, né? Então, o que o artigo 4º traz em relação a essa questão do consentimento? A minha preocupação central, doutor Rafael, doutor Endrigo, nosso caro público, a minha preocupação central aí é que o doutor Endrigo ele coloca 4 pontos, né, 4 pilares para atendimento por telemedicina, e segundo, estando sobre estes 4 pilares, o médico promoveria um atendimento que lhe garantiria isenção de responsabilidade, ou seja, ele teria cumprido o protocolo que lhe é devido para o atendimento por telemedicina e, portanto, em havendo algum dano ao paciente, né, esse médico não responderia por esse prejuízo ao paciente. Eu penso que a tentativa de cumprimento desses 4 pontos é exatamente no sentido do médico se precaver, né, de ser chamado a uma ação indenizatória, uma ação criminal no futuro, em virtude de um atendimento de telemedicina que gere algum dano para o paciente. Ok, esse é o pressuposto que está colocado. Eu tenho tratado desse tema, e quando eu trato desse tema, o exemplo mais emblemático que me vem à cabeça para vislumbrar a situação que pode ser ocasionada é o exemplo trazido pelo Dr. Miguel Kifuri, que eu também tratei com o Dr. Endrigo na outra ocasião que estivemos juntos. O Dr. Miguel Kifuri, desembargador do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná, ele traz o seguinte exemplo este em que ele atuou como julgador em segunda instância, como desembargador. Uma senhora, ela foi ao atendimento numa unidade hospitalar, não sei se era no SUS ou rede privada. Essa senhora, ela chegou com problemas de dores estomacais na boca do estômago. O médico solicitou os exames para ela, né, atendeu aquela senhora, fez ali o exame clínico e solicitou os exames, né, dentre eles raio-x, etc., ultrassonografia, tal. Essa senhora, o exame dela foi marcado para tarde ou para o dia seguinte, não importa agora essa questão. Por que não importa? Porque essa senhora atravessou a rua logo depois que foi atendida pelo médico e foi tomar um lanche na lanchonete em frente ao hospital. E assim que ela pediu, diz o Dr. Miguel Kifuri isso na aula, né? Assim que pediu o salgado, caiu falecida, morreu ali mesmo, né? Instantes após ter sido atendida por aquele médico. Bom, não deu outra. O médico foi processado criminalmente, né, pelo homicídio culposo daquela senhora, né? E, para surpresa de uns, para conformidade de outros, o médico foi condenado por homicídio culposo, né? Condenado por homicídio culposo ao argumento de que não poderia ter dispensado aquela senhora e deveria ter feito aquela senhora permanecer na unidade hospitalar para os exames imediatos ali. Bem, essa condenação, segundo dá conta esse desembargador, Dr. Miguel Kifuri, Papa, na questão do erro médico brasileiro, essa condenação acabou caindo em segunda instância, que foi o relator do caso no tribunal, e essa condenação acabou caindo. Porém, a minha preocupação que eu já externei é a seguinte: esse médico, ainda assim, ainda tendo a sua absolvição decretada em segundo grau de jurisdição, esse médico foi sujeito de um inquérito policial,
uma ação penal foi desenvolvida contra esse médico, ele teve que contratar o seu advogado, respondeu a todo o processo longo, cheio de perícias, provas, etc, 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 e ainda teve contra si decretado uma sentença penal condenatória. Eu imagino a cabeça desse médico, né, ele perante a sua família, a sociedade em que ele vive, no período, né, em que ele respondeu a esse processo e, sobretudo, no período que decorreu entre a prolação da sentença condenatória e a sua absolvição no tribunal, que não é um período curto, todos sabemos, ainda mais num processo em se tratando de réu solto. Isso pode demorar anos a fio, inclusive. Pergunta ao senhor, doutor Endrigo, como fica a tranquilidade, a paz de espírito para um profissional desse trabalhar à vista de uma situação dessa que lhe aflige? Então, vejam, se presencialmente, agora retornando à nossa questão aqui, se presencialmente feita a consulta, houve contra esse médico toda essa situação, a pergunta que eu ponho é: como que se dará situações como esta no atendimento por telemedicina? Né? Qual será o grau de responsabilidade do médico, mesmo atendendo esses 4 pressupostos que o senhor colocou, no caso de existir um prejuízo para o paciente? Como se dará a sua responsabilização criminal e civil? Né? São perguntas que eu coloco à vista de estudos que eu faço, e eu estou bastante à vontade para dizer sobre isso, porque eu sou um estudioso da responsabilidade civil, e sobretudo da responsabilidade civil por atividade de risco. Eu não estou aqui, jamais diria que a atividade médica está submetida a essa disciplina de atividade de risco que gera a responsabilidade objetiva do médico. Porém, eu quero dizer o seguinte: assistindo a palestras dos congressos brasileiros, de vários congressos de direito médico aqui no nosso país, eu já ouvi, e ouvi com muita reserva, né? Aliás, com total reserva, a tese desenvolvida em âmbito médico, a tese desenvolvida dentro de um congresso médico, por jurista brasileiro de grande relevância, de que um médico cirurgião, por exemplo, executa uma atividade de risco. E se por um acaso o paciente falece por qualquer motivo que seja, segundo esse doutrinador, responde o cirurgião. Responde o cirurgião, independentemente de ter tido culpa ou não pela existência do prejuízo ao paciente, da morte. Eu fiquei bastante pensativo com relação a isso que eu ouvi e me pus a pensar na questão da telemedicina. Ora, se a coisa está indo para um caminho esse, na minha opinião, equivocado, né, de estabelecimento de responsabilidades sem a constatação da verdadeira culpa do profissional médico pelo erro médico e daí a causação do dano, como que isso vai ficar na telemedicina? Quantos atendimentos um médico dará por dia através da telemedicina? Como que ele terá condições de saber que o paciente que está do outro lado da câmera está em condições de desenvolver a sua vida normalmente e não terá um mal súbito dali a 5, 10 minutos, durante a tarde, no dia seguinte, na madrugada que seja? E quem vai responder por isso? Ainda que esse paciente tenha, e agora voltando na pergunta do senhor, doutor Rafael, ainda que esse paciente tenha assinado o termo de consentimento livre e esclarecido, a pergunta que eu ponho, e é uma pergunta que a justiça vai ter que se debruçar sobre ela: esse termo afasta a responsabilização médica? Essa é uma pergunta que a gente verá a resposta dela daqui a alguns meses, com o ajuizamento de algumas ações e com sentenças vindouras e acórdãos também vindouros. Inclusive nessa linha do que o doutor Wendel nos diz, doutor Endrigo, como funciona, vou esclarecer para quem está nos assistindo, como funciona, vamos dizer assim, o follow-up dessa consulta, o registro dessa consulta, a marcação, né? Quanto tempo ela dura, quanto tempo há um tempo mínimo em que ela tem que durar, né? Essa consulta, ela posteriormente ela tem que ser disponibilizada para o cliente de alguma forma, seja através de arquivo eletrônico e mais. O médico que
prover o atendimento, ele deve guardar em seus registros aquela consulta apenas por cautela ou por dever legal? Ele tem que dar pelos dois. Por cautela, mas também existe uma obrigação do médico de guardar esse registro por um prazo no mínimo de 20 anos, que diz a lei. Né? A questão do questionamento do Dr. Wendel, muito importante, dos limites da responsabilidade do médico, ela é idêntica a qualquer atendimento presencial. Eu vou fazer uma analogia para vocês, que a gente pode usar o mesmo conceito para ter uma consulta remota. Eu sou cirurgião. Para fazer uma colicistectomia, por videolaparoscopia, eu tenho que estar num ambiente adequado para fazer esse procedimento. Tem que estar num hospital, tem que ter anestesista, tem que ter uma infraestrutura, caso o paciente precise ficar em uma UTI. Enfim, eu tenho que ir num local adequado. E se eu fizer esse atendimento no meu consultório, levar um anestesista lá, pegar emprestado um equipamento de anestesia, o carrinho de anestesia que tem, onde faz toda a parte de gases e respiração, é um lugar adequado? Lógico que não. Eu estou expondo o paciente a um risco. Eu estou usando a minha área de cirurgião, mas quantos casos de cirurgia plástica a gente não vê por aí, que a paciente morre lá na clínica do médico, fazendo procedimentos talvez não tão complexos quanto esse, né? Então, veja que a responsabilidade do médico é avaliar isso. Qual que é o limite que ele tem que ter para fazer determinados procedimentos. A mesma coisa acontece numa consulta remota, né? A telemedicina, a teleconsulta, ela, sempre que possível, ela é feita para aqueles pacientes onde você já conhece ele, né? Onde você vai fazer um diagnóstico de um paciente que você já teve um contato inicial com ele. Não é recomendado um primeiro contato do paciente, onde você vai fazer um diagnóstico sem conhecê-lo inicialmente de forma presencial. Essa é a recomendação. Estamos num momento de pandemia, né? Que pode acontecer em casos de urgência ou emergência, só para explicar aos nossos espectadores, emergência é situação iminente de morte. Urgência, a pessoa está precisando de ser atendida, mas não vai morrer se não for atendida naquele momento. Aquela dor que você tem, uma enxaqueca, uma cólica renal, é urgente, mas ninguém morre disso. Já um ataque cardíaco, um infarto, esse tem que ser atendido, é emergência, tem que ser atendido logo, senão morre, né? Mas em casos de urgência ou emergência, você pode e deve tomar algumas condutas de forma remota, caso seja necessário. Mas coisas de baixa complexidade, você pode dar orientação, dar alguma medicação, alguns diagnósticos que, se você também não for aquilo, não vai correr nenhum risco, o paciente vai tomar medicamento sintomático, dá para ser feito. E vamos combinar que a maioria dos atendimentos são de baixa complexidade. Então a gente consegue tirar esses pacientes dos serviços que hoje, principalmente os hospitais, estão mais voltados para alta complexidade. Você ter num hospital onde a porta dele vai misturar baixa complexidade com alta complexidade, você acaba, de repente, dificultando que uma pessoa que precisa ser atendida com rapidez, a frente esteja ocupada por uma pessoa que não precisaria nem estar ali. Existe um caso interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês, que nós lá como Associação Paulista de Medicina fomos acionados para apoiá-los, que é o pronto-socorro do Hospital das Clínicas de São Paulo. Existe uma lei que considera que alguns hospitais são hospitais referenciais. O que é um hospital referencial? Ele não é um hospital que a porta está aberta para a população. Ele está ali para receber casos que são encaminhados. O Hospital das Clínicas é um, Santa Casa é o outro, o Hospital do Tatuapé, Menino Matarazzo. Existe uma meia dúzia ou 7 hospitais que são grandes hospitais para alta complexidade, né?
ele não está aberto para a população. É lógico que se passar alguém na porta do hospital e precisar ser atendido, entra e vai ser atendido. Né? Mas ele não deve ser para esse tipo de paciente. Okay? E uma promotora, não lembro o nome dela agora, também não vem ao caso, quis mudar essa lei para que esses hospitais fossem considerados hospitais de porta aberta. E aí vai se misturar alta complexidade com baixa complexidade. E aí você coloca um caos. O hospital que tem todas as especialidades que vocês podem imaginar e está preparado para altíssima complexidade, de repente vai estar atendendo lá uma dor de barriga, uma virose sem necessidade, enfim, isso causa uma desorganização do sistema de saúde. Eles conseguiram lá evitar essa mudança e, por enquanto, está funcionando como hospital de referência e a PM apoiou eles nisso. Então, esse grupo, que são pacientes de baixa complexidade, que é a grande maioria, o que é a grande maioria? 80% dos casos se encaixam dentro. Pode ser atendido dessa forma que a gente está discutindo aqui com vocês. Deve, pelo menos, nem que seja para fazer uma triagem inicial. Entendeu? É essa uma das principais indicações da telemedicina. Orientação. Consulta propriamente dita, onde você vai fazer um diagnóstico, são poucos casos onde isso vai acontecer. E isso a gente precisa desmistificar um pouco. Então, isso é uma das coisas que eu queria dar de retorno para o Dr. Rafael na pergunta que ele fez. A outra é a questão do tempo de uma consulta. Não existe tempo. O tempo é o quanto que o médico vai levar de tempo na investigação que ele faz para determinada hipótese diagnóstica. Né? Existem pacientes que se expressam muito bem, as perguntas são muito bem direcionadas, e aí se chega a uma hipótese, ou algumas hipóteses diagnósticas com uma certa rapidez, né? Tem outros que demoram mais tempo. Outros, no primeiro contato, você não conseguiu saber nada. Pode demorar 15, 30, 1 hora de conversa, entendeu? Então não existe tempo para determinado, e não dá para a gente fixar um tempo específico. Tanto que médico não ganha por hora, ele ganha por atendimento. A Rita Anchieta aqui, ela acabou de fazer uma pergunta, se pressupõe se há necessidade de haver se há necessidade de uma base de dados prévia do paciente. Não é necessário, mas ajuda bastante. Ajuda muito, né? E isso, como é o nome dela? Desculpa, você podia repetir? A Rita Anchieta. Rita, primeiro, obrigado pela pergunta. Né? Você abordou um ponto que hoje os sistemas de saúde estão procurando muito, que é ter informação. Informação na área de saúde é ouro, vale muito, ajuda muito os serviços de saúde a serem mais eficientes. Não é obrigatório para uma teleconsulta, para um teleatendimento, mas ajuda bastante. Não só para uma telemedicina, mas também numa consulta presencial. Se os médicos pudessem acessar o histórico de saúde dos pacientes, aonde outros locais que ele já tenha passado, isso é de grande relevância, de grande importância. Entendi. Doutor Wendel, explique para nós se existe alguma diferença entre erro médico e o erro de diagnóstico, se há alguma distinção entre essas duas denominações. A doutrina, primeiro de tudo, ela separa erro médico do erro do médico. O erro médico é o erro cometido em todas as searas da saúde. O erro do médico é o erro cometido pelo profissional médico, né? Inscrito no CRM. Né? E o erro de diagnóstico é a falha quanto à patologia, basicamente, né? O doutor Rodrigo pode nos auxiliar muito melhor nisso aí. O erro de diagnóstico é a falha quanto à patologia ou o tratamento a que vai ser submetido o paciente, basicamente. Eu diria isso de uma forma simples. Eu queria acrescentar um ponto nesse que o Dr. Wendel comentou, que é interessante. Vocês sabem que o médico ele não é punido por errar o diagnóstico. Ele não é punido se ele fizer errar. Pode ser, estamos nós três, vamos imaginar que nós três aqui sejamos médicos, né? Por isso que não existe, sempre a gente fala em hipótese diagnóstica, né? Então, eu posso errar no diagnóstico, e por conta do meu erro do diagnóstico, determinar um tratamento específico para aquela hipótese diagnóstica que eu fiz. Agora, aonde eu não posso errar? No tratamento.
Então, uma vez que eu fiz uma hipótese diagnóstica, se eu determinar um tratamento errado, isto eu sou punido. Isto caça o meu diploma. Entendeu? A hipótese Consolidada a diagnóstica é uma situação de coisa... patologia. Desculpa? Consolidada a situação de patologia, não pode errar o tratamento. É isso então, doutor? Exatamente. Exatamente, doutor Wendel. Então, hoje os casos que são discutidos nos conselhos, o médico, por falta de informação, ou ele pode até errar a maneira de abordagem, a forma investigativa, né, e chegar a um diagnóstico equivocado, mas se ele fez o tratamento certo, ele não é punido. Então, agora, eu tô curioso, então. Desculpe interromper o senhor. O senhor ia terminar? E se o médico, então, ele não for a fundo na investigação? Ele ficar aquém do momento em que ele poderia ir? Então, ele precisava de mais um exame e ficou aquém. Como é que isso é resolvido na medicina? Isso você está abordando a questão de negligência. Pode ser de negligência. Mas pode de negligência, ele pode ser punido, sim. Né? Por erro de diagnóstico. O erro de diagnóstico aconteceu por uma negligência dele, por de repente não pedir alguns exames, que existem protocolos claros que devem ser seguidos, e ele não seguiu aquele protocolo. Isso sim ele pode ser punido por isso. No processo do diagnóstico, você está correto, doutor Wendel. No processo de diagnóstico, se ele não seguiu os protocolos conhecidos, por conta disso, ele chegou a um diagnóstico errado, mesmo ele tendo feito o tratamento correto, ele pode ser punido por negligência. Eu vou dar para o senhor aqui o panorama da justiça. Num caso desse, a literatura jurisprudencial é farta, no sentido de que o médico responderia por culpa e tranquilamente seria condenado a uma indenização civil com tranquilidade numa situação dessa. Eu perguntei para o senhor nos aspectos técnicos da medicina. Doutor Endrigo, por gentileza, eu gostaria de... doutor Rafael, o senhor me dá licença tomar aqui um pouco o seu know-how aqui, né, o seu espaço. Mas tem uma pergunta aqui, eu gostaria de dirigir ao senhor aqui. A nossa querida telespectadora aqui pergunta: eu gostaria de saber se existe diferença entre telemedicina, teleconsulta e teleatendimento. E nessa esteira, inclusive, eu quero só registrar aqui a presença na nossa live do advogado aqui de Americana, especialista em direito médico, Dr. Luiz Gustavo Dutra, que também mandou um abraço a todos nós. Abraço. E ele também incluiu nessa denominação a telesaúde, por ele entender se tratar de uma nomenclatura mais abrangente. Então, nós teríamos ainda, Wendel, a telesaúde, a telemedicina, a teleconsulta e o teleatendimento, né? Eu já perdi aqui o postzinho aqui dela, mas é exatamente isso. Doutor Endrigo, desculpa. Imagina, muito boa essa pergunta. O termo correto que nós deveríamos utilizar, o doutor Luiz Carlos, né, se não me engano. Luiz Cláudio, o advogado aqui? Luiz Gustavo Dutra. Luiz Gustavo Dutra. O doutor Luiz Gustavo Dutra é um entendido pelo comentário que ele fez. O termo certo é telesaúde, que ele abrange todas as especialidades e os profissionais. Vamos lembrar que os enfermeiros, eles dão muita orientação à distância. Isso é telemedicina. É um termo genérico que a gente usa, por isso que a gente está falando. Mas, acima de tudo, que é o termo mais abrangente, como ele mesmo mencionou, é o termo telesaúde, que engloba... Fisioterapeuta. Oi? Fisioterapeuta, exatamente. Nutricionista também pode ajudar muito a se relacionar nas orientações da alimentação, preparo de alimentos, através de um atendimento, de uma consulta remota. O nutricionista faz consulta presencial, faz consulta de forma remota. Então, telesaúde engloba tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Telemedicina
de certa forma, a gente... porque em inglês, telemedicine, quando se fala disso, aqui a gente se pensa em médico, né? Telemedicina a gente pensa em médico. Né? E, na verdade, ele é direcionado para médico como se fosse o professor, a parte que abrange a parte dos médicos. Mas, no inglês, telemedicine engloba todos os profissionais. Telehealth é o mais abrangente. Né? Agora, a gente entrando mais nas outras modalidades de telemedicina, então vamos lá, telesaúde é abrangente, engloba todos os profissionais de saúde. Lembra que no comecinho o doutor Rafael me perguntou o conceito, o que é telemedicina? Então é atenção à saúde praticada através no uso da tecnologia de informação e comunicação. Atenção à saúde não é realizada somente por médico. É fisioterapeuta, nutricionista, enfermeira, fonoaudiólogos, né, dentistas. Todos esses são profissionais de saúde que podem realizar o atendimento, telemedicina, através de forma remota, usando as ferramentas de telecomunicação e informação. Aí nós temos outras modalidades. Né? Teleorientação, o nome já diz. Teletriagem a pessoa liga no serviço para saber que especialista que eu vou. Você vai no neuro, vai no dermato, ou você vai no hospital tal, que ali vai especialista em otorrinolaringologia. Isso é teletriagem. Telediagnóstico, né? Telediagnóstico tem algumas vertentes. Você tem a teleradiologia, que é todos os exames, que é uma das coisas que mais cresceu ultimamente, porque os equipamentos que nós temos de ressonância magnética, tomografia, raio-x, mamografia, esses equipamentos, o exame em si, ele é feito por técnicos, que colocam você dentro da máquina, na posição, vai lá no painel, faz o exame, essa imagem é transmitida à distância por um grupo de médicos radiologistas que estão vendo a imagem e vão fazendo o laudo. Aqui no Brasil não é permitido por lei, mas tem países onde o exame é feito num local e os médicos são atendidos em outro país. Então, isso é teleradiologia. E quando a gente fala em telediagnóstico, nós estamos indo para eletrocardiograma, né? Alguns outros, densitometria óssea, alguns outros exames que são feitos e o resultado pode ser transmitido para um outro profissional à distância que vai dar o laudo, telediagnóstico. Então a gente falou telesaúde abrangente, telemedicina e teleatendimento é uma forma genérica da gente abordar esses temas. Teleinterconsulta a gente já falou há pouco tempo, médico nas duas pontas. E teleconsulta é médico numa ponta só. Tem outros conceitos, teleconsultoria, telecirurgia, né? Telecirurgia são as cirurgias robóticas. São realizadas por pouquíssimos centros de referência. Não são muitos lugares que realizam a telecirurgia, mas é utilizado robô. Mas o robô é operado por um médico, mas muitas vezes tem um médico à distância que pode também operar esse robô e fazer a cirurgia à distância. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma aqui. Eu acho que basicamente são essas aí que a gente comentou aqui com vocês. Né? Então, nós tivemos um comentário. Mas tem as variáveis, teledermatologia, né? Teledermatologia, é óbvio que é telemedicina praticada por dermatologistas. E por aí vai. Nós tivemos um comentário agora da nossa espectadora Gisele, que diz que ela recentemente utilizou-se de uma teleconsulta e que o resultado foi muito eficaz e que ela ficou muito satisfeita com... Para ela ela tem uma experiência muito positiva sobre o uso dessa nova tecnologia. Então, nós temos aí algumas evidências que vêm surgindo que mostram que realmente isso pode vir a se tornar uma coisa mais comum entre todos nós. Quero agradecer, estou vendo a presença de muitos amigos da Ordem, muitos advogados, o presidente da OAB Campinas, doutor Daniel Blix, está aqui conosco, o nosso presidente do Tribunal Deontológico de Ética da OAB São Paulo, Guilherme Maluf, uma série de conselheiros, Guto, um grande abraço a todos vocês. Agora eu quero perguntar para o Wendel, falando para que algumas pessoas entendam, né, ele que um juiz
que cuida hoje da vara do júri de execuções criminais da infância e juventude. A sua afeição ao tema, ela não é por acaso, né? Ele, inclusive, hoje eu tive a grata satisfação de ser premiado com um livro onde ele é um amante, ele é um apaixonado pelo tema da responsabilidade civil objetiva, e principalmente aqui fundada na atividade de risco, que é o seu livro, da editora Atlas, que eu fui premiado hoje com um exemplar, e já tive a oportunidade de ler alguns capítulos desse livro, porque ele também presenteou a OAB. E aí eu pergunto, Wendel, o que é e quais são as leis que regulam a responsabilidade civil médica? E em relação especificamente também sobre a normatização da telemedicina. Bem, vamos lá. A pergunta é ampla. Eu quero registrar que o livro que eu vi hoje aqui no escritório do senhor eu dei para a OAB, da OAB, né? Eu trouxe um para o senhor aqui, né? Eu estava acabando de ler, eu devolveria na nossa sessão. Pois bem, mas eu queria completar o raciocínio do Dr. Endrigo e dizer que se pessoas com o gabarito dele, técnicos, se técnicos brasileiros, se profissionais técnicos do nosso país fossem consultados a todo momento em que uma lei fosse criada, nós teríamos uma lei melhor no nosso país. Mas como não há essa consulta, pelo menos me parece que não há, e eu vou demonstrar que me parece que não há essa consulta, para não ficar no ar, né? Não quero jogar no ar aqui uma hipótese. Eu vou demonstrar que essa lei é ruim, né? Como os técnicos não são consultados, a gente tem leis como essa aqui. Então, o doutor Endrigo está dizendo o seguinte para a gente. O termo genérico da questão é telesaúde. Tanto que o doutor advogado e o doutor Luiz Gustavo, especializado em direito médico, então, quer dizer, o doutor advogado especialista em direito médico sabe que é telesaúde, o doutor médico que está aqui sabe que é telesaúde, não é? Vários profissionais do nosso país ligados à área do direito médico sabem que é telesaúde,